Antônio Sérgio Palombo de Magalhães. Eu nasci em São Paulo, né? Sou paulistano. Meu pai, Belo Horizontino, Rômulo Palombo. E minha mãe, paulistana também, Lídia Barbosa. 13 de outubro de 1938. Meu pai. Meu pai é mineiro, trabalhou muito em Minas na área de jornalismo, inclusive na antiquíssima revista Alterosa. Foi para São Paulo em 35, não é lá? Casou-se com minha mãe. Eu nasci em 38. Meu pai tinha duas profissões. Exerceu uma boa parte do tempo a profissão de jornalista e depois de corretor de imóveis. Creio que nos últimos anos, meu pai morreu em 71. Ele exercia mais a profissão de jornalista. Foi um pioneiro no lançamento de uma revista sobre a indústria automobilística no Brasil. Mas a revista, depois de uns 2, 3 anos, não caminhou bem e ele resolveu se dedicar à corretagem de imóveis em São Paulo. Minha mãe, ela morreu com 34 anos, muito nova. Eu tinha 9 anos. Minha mãe era como profissão, minha mãe era guarda-livros, né? Se falava assim antigamente, dos contadores. E trabalhou quase até morrer. Teve uma morte assim muito repentina. Hoje se falaria um infarto, né? Foi um colapso cardíaco em 1948. Era ano bissexto, 29 de fevereiro. A minha infância foi uma infância simples, eu diria normal, até minha mãe morrer. Depois que minha mãe morreu, meu pai me colocou num colégio interno, Colégio dos Salesianos em São Paulo, Liceu Coração de Jesus. Lá eu fiz o ginásio clássico, resolvi ser padre e vim para o seminário aqui em Belo Horizonte. Bom, primeiro que eu fui para o seminário com 17 anos, então já mais ou menos se pode pensar, creio, né, no que a gente quer. Influenciou muito na minha vida a educação no internato, claro, né? Eu fui educado num colégio interno, onde todo o ambiente, o ar, assim, era um ar inspirador, né? Dom João, o nosso arcebispo emérito, era o provincial do colégio. Eu conheci Dom João em 1950, imagina, né? Há muitos anos. Agora, dos meus tempos de seminário e de colégio, eu não tenho de que me queixar, não. Eu creio que foram tempos muito bons. Um ambiente sério e suave, né? Que não era pesado, não. Não guardo nenhuma recordação ruim, nem de seminário, nem de colégio, não. É muito difícil explicar, eu creio, uma vocação. Eu gosto muito da educação. Eu sempre pensei em trabalhar em educação, ou ser professor. Imaginei até em ser diretor de colégio. Como menino a gente brincava de dar aula. E creio que a educação salesiana influenciou muito em ligar, não é, a vida de educador com a vida de padre, que no fundo, de alguma forma, é educador. Eu creio que foi muito influenciado pelo ambiente. Agora, eu precisava pensar, vinha o curso clássico, meu pai queria que eu fizesse direito, era a opção dele, né? Só que a opção de um filho tem que ser do filho, né? Meu pai realmente não concordou de forma alguma com isso, mas disse que não se oporia. Não ajudaria, mas também não se oporia. E eu creio que foi mais um ambiente, e Deus é que sabe lá, né, que me fez decidir entrar no seminário. Não vivi angústia nenhuma, não. E fui ordenado com dispensa de idade, porque a idade canônica é a idade de 24 anos, e fui ordenado com 23 anos. Eu tive dispensa do Papa João 23. Agora, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né, quando realmente o que você está procurando corresponde ao que você está desejando e você encontra, o que angustia a gente são todos os dramas da vida, enfim, né, mas nessa área de opção, de vocação, nunca tive angústia, não. Bem, como eu fiz todo o meu curso superior em Belo Horizonte, e por uma feliz coincidência, Dom João, que me conheceu menino, não é?
quando eu estava no 2º ano de filosofia, foi nomeado para Belo Horizonte, havia assim uma afinidade, não é, de história, de formação. Então eu fiquei em Belo Horizonte, não fiquei em São Paulo. Claro que meu pai, tendo nascido aqui, algumas amizades também, não é, já tinha, tudo isso facilitou. Agora dá um detalhe assim, muito curioso na minha vida, que a minha família é muito pequenininha, eu não tenho nenhum parente vivo. Porque para mim parente é pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima, avô e avó, e não tem nenhum, não é? É uma coisa curiosa. Mas eu sou feliz, uma felicidade inquietante e limitada, né, dessa caminhada na Terra, mas há tanta gente que no fundo se torna família. Não estou desviando um pouco, gosto da pergunta, mas eu sou feliz. É difícil falar isso, hein? A minha primeira nomeação foi uma nomeação assim até impressionante. Eu tinha terminado o curso de teologia. Agora, também se quiser julgar, pode julgar a gente. Eu digo assim, modéstia às favas, certo? Eu fui um aluno muito bom, né? Estudei, enfim, dei conta do recado muito bem. Então a minha nomeação, imagine você, foi a seguinte: professor de teologia de todos os meus colegas. Ou seja, eu que era aluno em 62, tornei-me professor em 63. Inclusive grandes padres foram meus alunos, não sei se para minha vergonha, né, porque hoje são tão notáveis, ou para minha honra, né, mas para honra. O padre Alberto Antoniades foi meu aluno, imagine você, né? E alguns bispos também. Eu comecei a dar aula no curso de teologia, eu tinha 25 anos. E a outra nomeação paralela a esta foi professor substituto da Faculdade de Ciências Médicas. O padre Carlos José, que era o professor, já falecido, um grande padre que foi vigário de Fátima, estava doente, então a minha primeira nomeação foi o magistério no ensino superior, seja no curso de teologia, seja na Faculdade de Ciências Médicas. Claro que exigiu muito de mim, eu sou muito bom. Licionava lá o que eu licionei 20 anos na Escola de Engenharia da PUC, da qual sou um dos fundadores também. Eu estou com 61 anos, dá para ter uma história, né? 61 anos. Havia duas matérias, como ainda hoje há: a iniciação à filosofia e a cultura religiosa. Basicamente, eu diria que o conteúdo da minha matéria era o humanismo, não é? Aquilo que fica muito esquecido no mundo da ciência e da tecnologia, e hoje, inclusive, acho muito mais por essa tendência assim consumista, imediatista, né, hedonista ou prazerosa da vida. Então, no fundo, a minha missão como professor era uma missão, eu diria, de formação humana, em filosofia, numa visão puramente intelectual, em cultura religiosa, dentro de uma inspiração cristã. Então, eu diria que era um professor de humanismo. Bom, então eu vou falar sem censura, senão também não ser sincero. Eu tenho assim algumas referências da minha vida. Primeiro, eu entendo que há razões para crer e há razões para descrer. Na área da teologia ou na área da fé, a questão é uma questão muito mais de um dom, de uma opção, não é, que tem sua base intelectual, não é? Mas a essência, a substância da teologia está ligada a um ato de fé. Então o professor, nesse caso, ele propõe, mas jamais impõe. Agora, como professor, eu entendo que há responsabilidades didáticas, etc., né? Eu exigia que o aluno mostrasse pelo menos o esforço, né, de compreensão de uma atividade que eu procurava colocar numa linha bastante humanista, mas compreensiva, falando da teologia. Eu me lembro muito de um aluno meu que infelizmente suicidou-se. Não vou falar o nome que não fica bem. Fez psiquiatria, das ciências médicas. Ele jogou-se lá no viaduto do Chá, em São Paulo, por isso ficou muito conhecido, não é? Lá em São Paulo, viaduto famoso. Eu, numa prova, eu pedi aos alunos que mostrassem as razões para se admitir a existência de Deus. Aí já seria filosofia.
Ele fez uma prova perfeita, mas escreveu no final assim: faço a prova por uma questão assim de responsabilidade de aluno, mas não acredito em nada que eu escrevi. Não acredito em nada que eu escrevi. Ele tirou 10, né? Ele deu o seu recado, não era um omisso, um irresponsável, mas também ninguém é obrigado a acreditar, embora ninguém viva sem acreditar, né? Porque, digamos, aí vem como é que eu dava filosofia? Eu procurava mostrar numa visão intelectual de valores, ou mesmo de Deus, que isso não cai do céu sobre nós, mas que já a vida na Terra, a experiência terrestre, ela abre o caminho, ela não obriga. Então vamos por a questão da fé. Quer dizer, ninguém precisa ter fé em Deus como eu tenho, mas ninguém vive sem fé. Eu ainda estou aqui com um livro que recebi de uma cubana, fiquei muito curioso, sabe? Nem como postar um livro desse. Mas na Cruz Vermelha nós fazemos a revalidação dos diplomas de enfermagem de nível médio. E ao ver o currículo dessa cubana, fiquei impressionado com o estudo do materialismo dialético, não é? Aulas de filosofia marxista. E até pedi para ela, me manda uma apostila, um livro, eu quero. E ela me deu de presente, com uma dedicatória muito bonita, um dos livros do seu curso, não é? Fundamentos da Filosofia Marxista-Leninista, que desenvolve radicalmente uma visão humanista e ateia da vida. Mas atrás disso aqui é uma fé profunda, não é em Deus, é no homem, é na capacidade de transformar, ou de fazer a utopia, porque essa utopia não existe. E pelo contrário, né, para o marxista, hoje ela está sendo corroída, né, pela experiência da globalização, etc. Mas, no entanto, eles estão lutando por isso. São ateus, mas têm fé, têm confiança, né? Então eles se abrem para um projeto de vida que eles têm. Mas sem fé ninguém vive, não é? Então, na dimensão religiosa, você abre, né, essa ousadia, né, de viver de numa perspectiva, vendo que Deus entra nesse caminho e tem um sentido. Mas eu acredito que o grande problema assim, de uma formação religiosa, e mesmo de uma filosofia, é se perceber que a vida está aberta, seja a sabedoria, seja a uma visão de Deus. Não, até 1978, então você veja, são aí 16 anos, a minha vida se voltava mais para a área do magistério e da administração escolar, porque logo eu passei para atividades de ordem administrativa também. Então eu celebrava a missa, primeiramente no Barro Preto, celebrava a missa das 11h15, era uma missa assim bastante concorrida, e me deixa muita recordação. Depois passei a celebrar na igreja de São Vicente da Gameleira, e em 69 na igreja do Santo Curadás, onde atualmente eu sou pároco, aliás já há 22 anos quase, né? Então nos 16 primeiros anos predominava, digamos, a ação de educador, claro, com minha vida sacerdotal, celebrando a Eucaristia, no começo, né, tendo a ilusão de achar que era bom celebrar casamento, ilusão, entende? Porque no fundo eu senti nos primeiros anos que quando me convidavam para celebrar casamento, é porque o casamento é uma coisa social, né? Fizeram dele isso, eu pregava, acho que bem, então eu seria um dos componentes das belezas sociais, né? Do chamado casamento. Então eu me senti mais um enfeite do que realmente alguém que por uma razão de fé vem e é chamado, né, a presença de uma união. Quando eu descobri isso, depois eu fui deixando eu não aceitava mais esses convites. Você tem uma ideia? Uma vez me convidaram, não posso falar os nomes, um está vivo, um falecido, para o Padre Sérgio, acho que o senhor prega bem e tal, se o senhor quiser, deixa seu trabalho, nós vamos para o senhor missa de 7º dia, casamento, garantindo 1.000 cruzeiros por semana, porque o pessoal quer um padre que, não estou dizendo que eu sou melhor que qualquer padre, mas que é um padre que prega e tal, o senhor prega bem, então o senhor pode viver disso. Para você ver que atrás desse convite, não havia realmente uma visão da religião
bem diferente, né, do que Jesus pensava, né? Não, pior eu não digo, melhorou muito, muito. Inclusive a postura da igreja melhorou mais, eu creio, do que a consciência das pessoas. Mas ainda há uma extrema vaidade e futilidade, né, na visão das cerimônias religiosas, sejam formaturas, sejam casamentos, batizados, missa de sétimo dia. Há coisas curiosíssimas. Uma vez estava fazendo um casamento lá na Santíssima Trindade, que é um lugar também assim de casamentos elegantes, não é? Até que os noivos estavam com muita fé. E eu chamava naquela época o pai e a mãe para ficar perto do noivo e da noiva. Eu estava pregando, a noiva se emocionou e começou a chorar. A mãe da noiva, ao lado dela, pegou o braço, apertou e disse assim: minha filha, olha a sua maquiagem. Quer dizer, na cara do padre, não é? Você querer matar a emoção de uma moça, o que você vai? Não é? Aí nunca mais eu pus os pais perto dos noivos, e também não há necessidade. Da outra vez era um casamento muito chique, lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, Sacré-Cœur de Jésus, onde hoje é o Pitágoras, na antiga capela. Eu estava pregando, a noiva estava muito bem maquiada, mas com cílios postiços. E um dos cílios começou a soltar. E ela piscava, piscava, e a mãe olhava. Quer dizer, não pode ser por aí, não é verdade? Eu acho que as cerimônias religiosas são muito, vou usar até uma palavra pesada, assassinadas pela vaidade social. E nesse ponto eu tenho muitas decepções. Mas, aí eu tenho que dar outros detalhes. Quando se instaurou de uma forma que tentou ser moderada o regime militar, em 64, não é? Eu tinha uma atividade de direção de colégio, do colégio aqui diocesano, ainda não tinha direção não, era só professor. As minhas dificuldades ali foram, sobretudo no Cefet. Eu era diretor de internato do Cefet. E eu morei no Cefet 5 anos, com 100 rapazes do interior. Não é? Havia ainda uma visão de educação na área do governo muito mais ampla, não só entender que você tem que pôr uma mesa para o aluno estudar, mas que há razões, talvez exijam até um lugar para ele morar ou comida para ele comer. E o Cefet viveu momentos assim notáveis desse aspecto, até que vem tanta coisa que não dá para comentar. Mas a minha dificuldade séria diante da arbitrariedade, e nesse ponto é bom dizer, pode a democracia ser uma bagunça? Nada é melhor do que a democracia. Se quiser lá usar o Churchill, eu acho que fala para ele, né, que se é o melhor dos piores, não me importa. Nada se compara à democracia. A gente se assusta, não é, com o movimento, com a passeata, com uma agitação. Mas se não puder ocorrer isso, nós viveremos uma situação de profundo desrespeito à dignidade humana, colocamos nas mãos de autoridades poderes que elas nunca podem ter. E eu vivi experiências muito pesadas, porque em 1967 eu fui o diretor fundador do Instituto Central de Filosofia e Teologia da PUC, não é? E para você ter uma ideia, em 68, não é? 26 de novembro, se não me falha a memória, foram presos 3 professores da faculdade que eu dirigia e o presidente do DEA. Isso 18 dias antes do AI-5 ser promulgado, não é? A minha experiência durante a ditadura, sobretudo em direção de escola, é a experiência de alguém que procura. Eu me sentia muito como um equilibrista de circo, não é? Dirigir uma faculdade naquela época era você estar se equilibrando em cima de uma corda, não é? Seja para preservar a possibilidade da faculdade funcionar com uma razoável liberdade para se poder estudar, não é? Seja para evitar que a arbitrariedade chegasse a violentar as pessoas, no sentido moral, né, no sentido físico, não sexual, é claro, embora lá sei eu, né, o que pode acontecer quando os porões
né, existem e ninguém pode visitá-los regularmente. Na conclusão do inquérito que foi feito em Belo Horizonte, presidido pelo coronel Euclides Figueiredo, né, já há muitos anos general, pelo que eu soube, me colocaram como um inocente útil. Eu fui classificado como um inocente útil. Não me consideraram marxista, que realmente acho que ninguém era marxista, nem nossos professores, etc. Mas que eu tolerava demais. Não é? Quando eu depus no Colégio Militar, em novembro de 69, o depoimento começou assim, pelo Figueiredo, o Euclides, né? Olha, padre, se na sua faculdade, se num quartel acontecesse o que aconteceu na sua faculdade, o senhor já estaria preso, praticamente, né? Aí eu disse para o coronel, ele era coronel, eu não dirijo um quartel, eu não sou comandante. Mas foi um momento muito difícil, muito tenso, né? Muito difícil. A igreja mudou antes, eu diria, falando de uma mudança forte. Eu acho que o processo de mudança ele também não explode, ele vai sendo construído, né? Mas sem dúvida que o Concílio Ecumênico de João 23, né, significaram uma grande mudança na igreja. E aí nós estamos em 62, não é? Então eu diria, a igreja mudou. Não sei até que ponto, né, digamos, na consciência, sobretudo dos que se respondem por uma liderança na igreja, essa mudança é profunda, não é? Porque há saudades, né, da ordem, etc. Mas mudou, não há dúvida que mudou. A educação também mudou bastante. E creio que o Exército, não sou capaz assim de falar, né, tanto, mas mudou sim. Senão nós estaríamos na experiência de liberdade, ainda que imperfeita. Toda liberdade é imperfeita, mas pode ser mais ou menos imperfeita, muito imperfeita em que a gente vive, porque no fundo quem nos governa é o dinheiro, isso, e não o nosso dinheiro. Bom, primeiro que não é nada importante isso, então vamos dizer, não é um assunto de relevância, mas a igreja do Curadars, a minha paróquia, né, a igreja paroquial, a matriz, embora lá é matriz, porque para ser matriz tem que ter alguma capela, né? Vamos dizer, uma igreja paroquial torna-se matriz quando o território da paróquia tem outras capelas e a igreja principal é a sede, a matriz. Como o DI é uma capelania, poderia dizer que a igreja era uma matriz, porque o DI tem uma capela, né, ali pertinho. Agora, o nosso padroeiro ele fez, foram comemorados os 200 anos do seu nascimento em 1986. E eu sempre fiz um esforço muito grande para dar à igreja uma expressão artística, não no sentido da riqueza, do ouro ou da prata, mas da obra de arte, né? da qualidade das coisas, da beleza, né? Eu gosto muito da arte. E procurei, ao ensejo do bicentenário do nascimento do padroeiro, o Curadars, face àquilo que a igreja apresentava de beleza, de valor artístico, né, conseguiu o título de basílica. É realmente uma coisa assim, mais simbólica, porque uma basílica é uma igreja que de alguma forma tem uma relação com o Papa, uma certa relação de, se ele chega lá, ele tem uma precedência, não só por ser o Papa, mas por um direito. É um título, tema de conde, marquês, é um título honroso, que aliás a igreja não está usando mais. Nós somos uma das últimas igrejas que receberam esse título. O mundo de hoje também evoluiu, né, para superar essas coisas, mas me parecia que o título respondia muito à ajuda do povo, que trabalhou por uma igreja realmente muito bonita. Eu tenho lá 2 esculturas que são obras de arte clássica de um professor da Federal de Pisa, Gianfranco Cavedonicelli. São realmente obras de muito valor, né? Escultura verdadeira, não é esse santo de gesso, né, que a gente faz do barro e pinta assim, sem... Eu acredito que, se possível, as coisas devem ser muito bem feitas. Mas não vejo grande importância nisso não, eu tenho que reconhecer.
Eu não sei explicar assim, talvez a origem disso, se um pouco de influência, eu do meu pai, que era um homem assim, muito intelectual, muito sensível à beleza, não sei explicar assim a gênese não, disso, mas realmente, para mim, feio é o diabo, entendeu? O modo de dizer, feio é o diabo. Claro que isso é muito relativo, né, a conceitos, mas eu creio que a beleza, dentro dos padrões da nossa civilização, né, cuja mãe é a Grécia, né, nós somos filhos, né, da mãe Grécia, é importante reconhecer isso, né? A gente tem, eu realmente gosto, sou muito sensível ao belo, ainda que outros possam não ver o belo como eu vejo, mas não tenho dúvida que, se for começar a falar, é tão relativo isso, né? Não sei que uma rosa é mais bonita que uma margarida, um pouco relativo, mas há coisas que são mais bonitas, que são mais belas, e a gente precisa procurar também. Por exemplo, na minha paróquia eu levo corais pelo menos uma vez por mês, há uma missa solene. Esse ano nós temos os 250 anos da morte de Bach. Eu acho importante que o povo saiba que existiu esse homem, não é? Que ele deixou aí um sinal de Deus na sua obra. Então, desde o começo do ano eu pedi a um coral da cidade que preparasse alguma peça de Bach para nós assinalarmos esse momento, não é? Acredito que falta muito uma sensibilidade para a arte na sua expressão, mesmo clássica, na sua expressão clássica, vamos dizer assim. Eu procuro, talvez possa até ser um pouco exagerado, eu entendo que tudo que a gente faz tem que ser bem feito, muito bem feito. Eu penso assim, sabe? Não gosto de porcaria e entendo que a mediocridade é um pecado. E se ama alguém, você tem que dar o melhor para essa pessoa, seja de si, seja do que se faz. Até no arroz que a gente põe na mesa, no garfo que você coloca ao lado, entende? E aliás, né, está lá no Evangelho: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Ora, o Pai é o amor perfeito, não é? Isso tem que se transmitir em tudo que a gente faz, né? Não com uma psicose ou com uma neurose, evidentemente, mas com a procura do melhor, né? Acho que as pessoas às vezes são muito lambonas, desleixadas na própria convivência cotidiana. Claro, uma mulher não tem que estar maquiada o dia inteiro para o seu marido, não, mas tem que cuidar no modo de se apresentar, e vice-versa. Eu entendo que a mediocridade entra muito na vida. Ninguém liga, tanto faz como tanto fez, é assim mesmo, ninguém capricha. Então você vai abaixando o nível, não é? De tudo, da rua, da flor, da árvore, da mesa, do quarto, da cozinha. Eu penso assim. E o nosso mundo tem um pecado muito grave que ninguém confessa: a insensibilidade ao outro, a indiferença às pessoas. Você vê, por exemplo, estão lá na igreja, né, tem o banco, 4 em cada banco, todo mundo confortável. Chega mais um, ninguém se preocupa em apertar um pouquinho para que possa mais um sentar. A casca de banana está aí na frente da escada, a pessoa passa e não pega a casca, ela não pensa que alguém pode passar lá e cair, etc, etc. Eu acho que agora, no fundo, evidentemente, é o amor, não é? Não talvez naquela radicalidade de São Francisco, mas enquanto sensibilidade para o outro, que vai inclusive levar à justiça, né? Se os que governam todos, se os que dirigem, lideram, fossem sensíveis ao outro, não é? E não simplesmente ao lucro, a renda não seria distribuída dessa forma. Por isso que, é claro, nós precisamos de justiça, mas a justiça por si não fará o homem feliz, porque eu posso com toda a justiça cumprir meus deveres e não amar ninguém, não é verdade? Eu creio que as pessoas estão no fundo à procura de uma verdadeira experiência de amor, que é muito difícil, não é? Porque ela não é essa minha palavra que flui, ela vai se fazer realmente do que eu for capaz de dar de mim. Eu, quando dava aula no IPUC, a matéria do último período era a vida afetiva, a vida afetiva. Então tinha algumas aulas sobre casamento. E numa dessas aulas, por coincidência, na terça-feira, quando o aluno ia casar esse sábado,
Um aluno me perguntou: ô padre, eu vou me casar sábado, o que você acha que eu vou ganhar com isso? Eu disse: você só vai perder. Você só vai perder. Para quem quer ganhar, meu filho, é melhor ser solteiro. Claro, tudo é meu, o dinheiro é meu. Agora, se você se casa, meio a meio, não é? E aí é que vem o problema da partilha tão falada. Cozinhar para Deus, vamos dizer assim, como cozinheiro de Deus, você tem que exatamente alimentar, não é, essa fome de amor que o mundo tem. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho fama de ser muito bravo, dou muita bronca, entende? Se eu for para o inferno, que eu não acredito que vá, eu não vou por ter enganado as pessoas. Posso talvez ter sido até mal educado, mas enganar não vou enganar não. Esse pecado eu não levo, não é? Mas como sacerdote, na minha vida pastoral, não é? Que é diferente da minha vida de administrador, em nível de responsabilidade, eu procuro saciar essa fome que está no coração do povo. Não é uma forma de encontrar em Deus amor, não é? Encontrar tudo que eu falei a você, encontrar sobretudo na pregação, até na atitude, no modo de celebrar. Eu creio que ser um cozinheiro de Deus é tentar dar esse amor que a gente encontra exatamente da essência do cristianismo, né? Que mostra para nós que Deus nos amou tanto que se fez homem. É uma loucura. Deus, né, na concepção grega, né, o ato puro, motor imóvel do Aristóteles, né, se tornar um homem de Nazaré, né, para grego isso é muito difícil aceitar, não é? Inclusive nas coisas que eu falo ao povo, né, aceitar que esse homem tem no céu um corpo ferido. Ora, como um grego vai entender um Deus que não seja perfeito como Apolo, por exemplo, não é verdade? Mas eu tento, como sacerdote, ver se leva essa comida, mas de uma forma realista. Porque se os caminhos de Deus são os do amor, não é bem como a gente quer. Não é? As pessoas às vezes esperam de Deus o amor poderoso, que não é o verdadeiro amor. Porque o amor com poder ou sem poder está ao lado. Eu ainda dizia domingo no sermão, falava lá que eles duvidavam se Jesus era fantasma ou não. Ele mostrou as chagas, parece que eles não entenderam bem. Então Jesus falou: eu vou mostrar que eu sou eu, me dá um pedaço de coisa para comer. Quer dizer, ele não soltou raio, né, que nem na televisão às vezes está lá Jesus soltando raio de luz, né? Mas me dá um pedaço de peixe para eu comer. Quem é homem tem fome. Então ele não mostrou que era um Deus ressuscitado, né, a modo dos fulgores, né, dos desejos aí, das mentiras que estão se divulgando, que Deus é poderoso, resolve tudo, confia no Senhor Jesus, né? É porque no fundo não se penetrou nessa essência, não é, do alimento que Deus quer trazer para nós, que é o amor. E o amor, às vezes ele é impotente. Às vezes eu tenho que amar só chorando. Não é fácil. Eu nunca imaginei. Como é que eu fui parar? A história é a seguinte: eu sempre trabalhei em educação, tenho uma fama de saber organizar as coisas, etc. E sei, trabalho direitinho. E havia uns problemas na escola de enfermagem, de ordem legal, para resolver reconhecimento, processos burocráticos. E o então presidente era um amigo, uma pessoa que eu conhecia muito, Dr. Alberto Henrique Rocha. Pediu minha colaboração, me convidou para ser um dos voluntários da diretoria. Então, eu comecei ali, e realmente a escola foi reconhecida, fiquei diretor voluntário da escola. Em 86, em novembro, havia eleições. O Dr. Alberto estava com um câncer bem grave, um homem admirável. E eles sabiam, né, como ninguém pode saber, porque ele era um especialista em câncer, inclusive, um verdadeiro cientista. Ele me chamou, dizendo que gostaria que eu assumisse a vice-presidência numa nova equipe. Ele se candidataria de novo. Mas eu não achei que sinceramente me surpreendeu, porque tem outros médicos notáveis, que aliás são diretores comigo, mas ele disse que gostaria que eu assumisse, que eu aceitasse, porque ele sabia que ia morrer. E se ele morresse, eu assumiria. Isso me deixou assim,
né? Eu aceitei. Novembro, em janeiro, ele já estava muito mal, me passou o exercício da presidência e morreu dia 17 de março. Quando ele morreu, eu reuni o conselho, achei que também devia renunciar e fui eleito presidente. E aí você se envolve, não é? Não deixa de ser a Cruz Vermelha uma instituição profundamente humanitária. E daí vem essa história de presidente da Cruz Vermelha. Todo socorro tem que ser aceitável. Só se a pessoa, né, você está na pior. Mas realmente, quando eu sofri um acidente muito grave entre Carmópolis e Oliveira, o carro da Cruz Vermelha, por imprudência de quem dirigia, derrapou, entrou numa carreta. Eu estava todo arrebentado e de bruços no chão, não é, para estancar a hemorragia da testa ou da cabeça, aqui na testa. Eu chorava e dizia que não queria que me levasse para o interior, implorava para não me levar embora. Eu não podia nem me mexer pela dor que eu sentia. Eu tive uma fratura muito grande no fêmur. Aí passou um Passat verde, eu me lembro bem depois, né? O Passat viu um corpo ali, deu meia volta para olhar e não me ouviu. Eu quero ir para Belo Horizonte, pelo amor de Deus, eu não quero ir para o interior. Eu chorava, não é horrível. Aí ele falou que levava e me puseram lá. Ele deitou, eu estava imundo de sangue, imundo, porque quando a minha testa bateu na carreta, evidentemente que houve hemorragia, não gravíssima, mas é sangue para chuchu, né? E na conversa, quando estávamos chegando no primeiro posto, essa pessoa disse: eu preciso telefonar para minha esposa, eu preciso avisar, porque eu sou pastor da Igreja Batista de Oliveira e eu não vou fazer o culto, eu vou levar o senhor, eu vou avisar minha mulher. Quer dizer, quem me socorreu não sabia quem eu era e eu também não sabia quem me socorreu. Isso é o amor. Foi um pastor da Igreja Batista de Oliveira, reverendo Palmiro, que teve comigo, quer dizer, a parábola do bom samaritano foi realizada ali absolutamente, perfeitamente, não é? Eu nunca me esqueço disso. E creio que a Cruz Vermelha não tinha nada a ver com a Cruz Vermelha no sentido do ato em si, nem ele pensou, mas ela é uma instituição que procura despertar essa sensibilidade. Quer dizer, é preciso socorrer se necessário, não importa quem seja, não é? Eu creio que essa neutralidade, essa imparcialidade e sobretudo essa humanidade é que fez a Cruz Vermelha uma instituição que tem lá suas fases através da história, mas tem méritos extraordinários, não é? Mas foi uma experiência muito emocionante. Aí eu falei para ele que eu era um padre, né? Mas isso era secundário. E um dos grandes pecados do nosso mundo que eu vejo, ao lado da indiferença ao outro, é exatamente o preconceito, não é? A discriminação. É uma borra. A sociedade, a vida não tem muita lógica, e nem a fé dá lógica à vida. É complexa, né? Esse negócio de Deus, eu acredito, mas você vê Deus crucificado é um tanto quanto estranho, né? Não é lógica. E é o amor e tal, né? Que a gente nasce nela e nasce borrado. É o preconceito. É preconceito contra o negro, é preconceito contra quem não pensa como eu, não é preconceito porque o nome da família é esse ou é aquele. Creio que um dos grandes desafios da educação é limpar as pessoas. E o grande desafio de nós adultos também é nos limparmos de tudo aquilo que de alguma forma suja diante de nós o irmão. Então isso não é muito fácil. A gente é todo borrado. É o preconceito, um pecado grave, né? Que gera intolerância, que pode chegar ao ódio e à morte, como você vê, né? Nos conflitos raciais, nos conflitos religiosos assim, que chegam à violência. Um dos desafios da humanidade. E aí não é questão nem de ser tolerante, porque ser tolerante também é se ver por cima. Eu aguento você, dorme aí, mas no fundo eu não me aproximo dele, eu desprezo. A própria tolerância contém desprezo. É difícil você chegar a ver o outro com sua dignidade, seu valor, né? Com sua diferença e respeitá-lo. É um desafio. Bom, não é um pouco de pretensão falar do mundo, mas eu acredito que me pôr como parâmetro. Eu acho difícil. Claro, eu falo que eu sou feliz, mas tenho minhas inquietações, não é?
tenho minhas angústias, né? Tenho às vezes minhas decepções e minhas revoltas, não é? O que eu cuido é de que a revolta, né, diante de tanta coisa errada que a gente vê, não penetre dentro de mim, senão me envenena, não é? Porque você vive um mundo muito contraditório, desumano, sim, e tá muita coisa que nos revolta, que nos olha para cá, olha para lá, e isso não fazer mal para a gente. Agora não creio que o mundo seja muito feliz assim, de as pessoas, há muita ilusão, não é? Agora também, sabe, não vou exagerar, mas para também ter uma experiência, uma sensação de felicidade assim, tanto quanto aguda, precisa ter uma consciência um pouco mais profunda, mais larga. Tem gente que nem pensa. E se é feliz também não sabe que é feliz. Não é? Um dos desafios da educação é formar uma educação da consciência, da lucidez, da percepção da vida, não é? De aspirações, ampliar o olhar. Quando eu falo da indiferença ao outro, as pessoas nem veem o outro. Você está numa fila, são 70 pessoas, você é o 31º, você não vê ninguém na fila, lamentavelmente. Está pensando na sua hora, na sua vez, não é? Acho que e aí é preciso uma evolução também da consciência, que vai ser uma consciência assim diante do outro, vai desenvolver a sensibilidade para o outro também. Agora, falar se o mundo é feliz ou não, acho muito difícil. Mas para quem tem consciência da realidade da vida, né, quando você vê essa contradição absurda entre miséria e riqueza, é uma felicidade muito incômoda. Eu sou feliz, sim, mas tem essa... Agora também, né, tentar ver se isso não me tortura, como eu falei, né? Sorrir, né? Eu não gosto de quem não ri. Não é que eu não gosto assim com preconceito, mas acho que é preciso sorrir, nem que seja chorando um pouco, é preciso sorrir. Minha mãe sorria, sofreu. Minha família tinha lá seus problemas, mas ela sorria. E se eu guardo essa imagem, não sorrir é mau sinal. Eu acho que quem ri vive mais. Quem não ri morre antes. Se não enterrado, fica vivo mesmo, não fica bem não.